A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos. Prazer ter você uma vez mais para estudarmos a palavra de Deus juntos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 da revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. E o título da lição de hoje é As promessas de Deus para Israel. Antes de entrarmos no comentário da lição, convido você que não é inscrito aqui no canal, achar aí logo abaixo o botão inscreva-se. Clique em cima, é de graça, não custa nada para você, mas ajuda-nos para que esse vídeo se propague pela internet. Deus abençoe e vamos então ministrar, comentar a lição da escola. Vai aparecer aí no canto da sua tela o comentário onde eu estarei fazendo leitura e também trazendo aqui a minha opinião, tecer alguns comentários a respeito da revista. O título, então, As promessas de Deus para Israel. O texto áureo está em Gênesis, capítulo de número 12, e o versículo de número 3, onde está escrito assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Gênesis capítulo 12 e versículo de número 3. Vou fazer aqui a leitura no hebraico bíblico para você ter a noção da sonoridade e também alguns detalhes que o hebraico nos possibilitam. Está escrito: Va'avaraha mevarreiha umekalelha aor veniverehu vehakol mishpechot haadama. Aqui nós temos Va'avaraha e abençoarei, mevarreiha, aqueles que te abençoarem, umekalelha, e amaldiçoarei, Haor, veniverhu, aqueles que te amaldiçoarem, Verha, kol, e em ti todas, mishpechot, famílias, Haadamá, da terra. Ou seja, e serão benditas todas as famílias da terra. São as promessas que Deus fez para Israel. Verdade prática, ainda que a queda de Israel, a queda espiritual tenha ocorrido em Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, então do 1 a 3, e Romanos 9, do versículo 1 até o de número 5. O comentário está assim escrito na introdução: As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição,
veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus. Então percebam que aqui nessa introdução está implícito que as promessas que Deus fez para a nação de Israel, elas foram ímpares. Deus escolheu Israel e as escolhas de Deus, elas são inquestionáveis. Nós não estamos aqui para questionar porque Deus escolheu Israel. Deus escolheu e pronto, ponto final. Das 70 nações que havia naquela época, Deus escolheu a Israel. As promessas de Deus, elas não caducam. Elas são irrevogáveis. Aquilo que Deus fala, Deus não se arrepende. Deus não volta atrás. Deus cumprirá cabalmente cada promessa que fizera a nação de Israel. Ele fez Abraão, Isaque, Jacó, Davi e Jesus também ratificou essas promessas. Então, amados, se cumprirão a seu tempo. Quando Jesus voltar, todas as promessas da Bíblia acerca de Israel se cumprirão. Ponto de número 1, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação, está escrito no versículo de número 1. Versículo 2. Ve'eshecha legoi gadol, far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então percebam, queridos, que a partir do patriarca, a partir de Abraão, Deus prometeu a ele de criar esta grande nação. Embora Sara fosse estéril, mas isso não era problema para Deus, como de fato não foi. Embora ela era também de avançada idade, não era problema para Deus. Deus, ele é glorificado nas coisas impossíveis. O possível, o homem pode dizer, isso seria fácil, mas é no impossível do homem que entra o possível de Deus. Então, quando as coisas parecem ficar difíceis para você, é porque elas estão mais pertas do agir de Deus. Tem horas que nós batemos no milagre. Ou entra o milagre ou perecemos. É nessa hora que devotamos e dependemos de Deus e Ele se manifesta porque Ele não falha. O subtópico 2 está escrito: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Está escrito no hebraico: Va'avarecha, Va'gadelah, Shemerha, Verie, Berachá.
Que coisa linda! Vavarejeja, e abençoar-te-ei. Vagadelá, que é do verbo gadol, que é do substantivo gadol, ou seja, e engrandecerei shemecha, teu nome, verrie, e serás berachá, uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda não surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Eu acho interessante aqui que da família caldeia, lá de Ur dos caldeus, Deus chama o filho de Terá, ou seja, Abrão. Terá, daí vem a palavra terafins. Eles eram idólatras, fabricantes de imagens de escultura. Mas daquela família idólatra, Deus arrebata, Deus saca um homem chamado Abrão, que logo depois terá o seu nome acrescentado para Abraão. E este Abraão se torna o líder, o pai desta grande nação, desse numeroso povo. Deus, ele é glorificado nas coisas pequenas. Ele gosta de exaltar os que são pequenos, os que estão na dependência dele. Assim Deus faz comigo, contigo, e com Abraão não foi diferente. Abraão foi uma grande bênção, porque a partir dele surge a nação hebreia. Vamos adiante, verso 3, subtópico 3. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. No versículo de número 3. Versículo 3 no hebraico, Va'avaracha mevarreicha umekalelcha, ou seja, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos adiante. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, queridos, existe a partir desse versículo 3 uma promessa, mas tem um castigo atrelado. A nação de Israel, como você trata ela, isso determina muito o que vai ocorrer na tua vida.
Eu tenho aqui até uma bandeira do Estado de Israel, da nação de Israel. Está aqui a bandeira. A minha total simpatia que eu tenho por essa nação, porque dela, de Israel, veio o Salvador. Jesus disse para a samaritana em João 4, a salvação vem dos judeus. E em Gênesis está escrito, eu abençoarei os que te abençoarem. Então, quando você abençoa Israel, quando você ora pela paz de Jerusalém, quando você tem um carinho por essa nação, em contrapartida, Deus te abençoará. Porque isso está na palavra. Deus, ele trata diferentemente aquele que é pró-Israel. Há uma bênção divina. Todavia, castigarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando você é contra Israel, quando você tem uma aversão por essa nação, você está atraindo determinadas maldições para a tua vida, e isso é bem perigoso. Vamos para o versículo de número 4, não, ainda no verso 3, mas o subtópico é o de número 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bechakol mishpechot ha'adama. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo. Sua boa notícia é oferecida a todas as nações. Então, a partir da vinda de Jesus, essa notícia de abençoar todas as nações, ela se cumpre na pessoa de Jesus. Porque eu sou brasileiro, mas quando eu creio no Senhor Jesus, por ter crido nele, minha casa é abençoada, minha vida é abençoada, a minha descendência não haverá de mendigar o pão. Então, queridos, quando que Deus vai abençoar todas as famílias da terra pelo amor a Israel? Porque quando você crê no Senhor Jesus, então você é alcançado, embora não sendo eu judeu, não sendo eu israelita, não morando na nação de Israel, mas mesmo assim sou alcançado pelas bênçãos por intermédio do Senhor Jesus. Quer ser abençoado? Creia no Senhor Jesus. Ponto de número 2 agora. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. O Abraão, ele quase acreditou que seria pelo Damasceno Eliezer. Seria ele o seu herdeiro, mas não.
seria da coxa de Abraão, que Deus levantaria o seu sucessor, aquele pelo qual a promessa seria mais uma vez refeita. No caso, Yitzhak, ou seja, Isaac, cujo hebraico significa riso, porque Sara riu. Ela quase não creu que poderia, na avançada idade que estava, engravidar, mas engravidou. Isaac veio. A promessa de um filho a Isaac. Subtópico 2. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaac, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Ou seja, agora entra na história de Isaac Rivca, ou seja, Rebeca. E esta Rebeca gerou 2 filhos gêmeos, Esav e Yaakov, Esaú e Jacó. E dali vai se repartir 2 linhagens. A linhagem de Jacó, que vai sair a nação de Israel, porque Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, e de Esaú, que vai se casar com as filhas de Ismael, que vem a origem árabe. Subtópico 3, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e concedeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná era o nome dela. Ou seja, Jacó amava Rachel, que é a ovelha em hebraico, é Rachel. Ele amava Raquel, mas precisava casar antes com Léa, que era a mais velha e teve 6 filhos com ela. E ainda, por último, teve a Diná. E ainda filhos com a serva de Diná, a Zilpa e a Bila. Uma serva de Raquel e outra serva de Léa, Bila e Zilpa. Totalizando as 12 tribos de Israel. Mais Diná, mas não entra na contagem das 12, né? Teria que ser 13, porque pegou os 12 filhos homens. Então, queridos, ali saem os 12 filhos. Claro que de José, né, vai sair Manassés e Efraim, somando 12. Ali, através de... Você percebe que começa com Abraão, Isaac, agora é reiterada a promessa por intermédio de Jacó. A nação vai se formando
E vai se cumprindo quando Deus está dizendo que torná-la-ei grande. Ela vai se engrandecendo. Subtópico 4, promessa no reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então temos aí agora a promessa do reino do Messias. Então veja bem, Israel será exaltado sobre todas as nações da terra por intermédio do Senhor Jesus. Então fica aqui a dica: não basta crer e honrar a Abraão, a Isaque e a Jacó, sem tirar os méritos deles. Mas a promessa de exaltação para Israel passará pelo legado do Mashiach, do Messias, do Christos, do Cristo, a saber, o Senhor Jesus. Quando ele descer do céu e reinar física e corporalmente sobre Israel, então Israel será a cabeça das nações. Então, para Israel ser engrandecido e se cumprir tudo o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó, dependerá do Messias. E o Messias é o Senhor Jesus. Tópico de número 3. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Infelizmente, Israel não creu no Senhor Jesus. E claro que isso trouxe uma queda para Israel tremenda. No ano 70, através do general Tito, Jerusalém é destruída. Mais adiante, já no século I, através do Adriano, o imperador, e da revolta de Bar Korba, Adriano muda o nome de Israel para Filistina, ou seja, Palestina, e muda o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, e lá houve uma grande dispersão dos judeus por todo o globo terrestre. Houve mais tarde o Holocausto, Israel caiu, até deixou de ser nação, para tornar ser uma nação em 1948. Então Israel pagou preço caríssimo por ter rejeitado o Messias. Eles não viram, eles não creram, e isso custou caro para Israel. Mas isso não significa que ainda no advento, na volta de Jesus, Israel não vai recuperar o tempo perdido. Será exaltada a nação de Israel. A tristeza de Paulo por Israel, subtópico 2. O capítulo 9 de Romanos revela
a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conheceram a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Precisamos evangelizar todo mundo, mas não desistimos de evangelizar também os judeus, que precisam conhecer e reconhecer o Salvador Jesus. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressa o seguinte, abre aspas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Fecha aspas. Romanos 9, do 3 ao 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Queridos, por ocasião da vinda de Jesus, no Monte das Oliveiras, quando ele virá para salvar a nação de Israel do extermínio das outras nações lideradas pelo anticristo, quando Jesus descer ali, acabar com Armagedon, todo Israel será salvo, se converterá pela manifestação, pela epifaneia, palavra grega, manifestação visível, física e corpórea do Senhor Jesus, estabelecendo os 1000 anos de paz. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implementar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Abre aspas. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Quando Jesus voltar, todas as promessas a Abraão, Isaque e a Jacó terão seu cumprimento cabal, seu cumprimento material, físico, real, quando Jesus, o Messias, estabelecer o reino, os 1000 anos. Deus abençoe a sua vida, obrigado por ficar até aqui conosco, que Deus te abençoe, convidando você para a próxima lição, na semana seguinte, permitindo Deus, lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Não perca essa lição. Obrigada a você, inscreva-se aqui no canal, deixe um joinha e compartilhe esse vídeo para outras pessoas serem também edificadas. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.